Quando a gente olha os signos astrológicos, nós percebemos que eles são fontes de energia que determinam jeitos de ser, ou caminhos de vida. Por exemplo, a nossa sociedade gosta muito de librianos, geminianos e aquarianos. E isso é uma questão meramente temporal, é uma questão circunstancial. Isso não reflete em nada a realidade astrológica. Por quê? Porque a moralidade atual determina que quanto mais mental e racional for uma pessoa, melhor ela é. É muito difícil você olhar, por exemplo, para uma pessoa emocional. Vamos imaginar uma cena assim. Você chega no seu trabalho às 8 da manhã, você está sendo pago para fazer aquele trabalho, chorando muito e colocando todas as suas emoções para fora e expressando tudo aquilo no seu trabalho para o seu chefe, enquanto ele tenta trabalhar. Vocês acham que essa postura vai ser mais ou menos admirada do que uma pessoa que chega lá com um novo modelo de sistema para a empresa? Racional e centrado. Chora, claro. Só na sua. Tem um arteiro de 6 anos de idade. Então, por aí, é um jeito simples de você ver, né, o quanto a emoção, hoje em dia, incomoda a maioria das pessoas. Então, signos como, por exemplo, Câncer, Escorpião e Peixes estão numa desvantagem social enorme. Né? Porque eles representam valores contrassociais ou contravalores. Né? Enquanto os valores geminiano, libriano e aquariano são valores bem vistos. O geminiano, por exemplo, é o signo mais racional do zodíaco. Né? De todos. Ele sempre vai ter um entendimento rápido, ele vai chegar rapidamente numa resposta, e depois que ele chegar nessa resposta, ele vai te apresentar uma contra-resposta igualmente válida, e tão inteligente quanto, né? E a partir da comparação entre essas respostas, ele vai criar um sistema progressivamente mais complexo. Então, a função do signo de Gêmeos é gerar uma complexidade crescente. Isso é muito bem visto pela sociedade atual. Um outro tipo de raciocínio, que é muito bem visto, é o raciocínio aquariano, que é um outro signo de ar. Ele não é o signo racional, mais racional, mas ele é o signo mais... talvez um dos signos mais criadores. Né? Por exemplo, a energia que ele trabalha é a energia do paradigma. Vocês sabem o que é um paradigma? Paradigma é um termo, um outro termo grego, que vem das palavras paradigmine, que eu não sei se é um Y ou um I. Paradigma, que significa aquilo que procede de uma demonstração. Né? Então, um paradigma é quando você demonstra uma coisa, mas não só demonstra uma coisa. Porque se você só demonstrar, não é paradigma, é só digma. É uma demonstração. Agora, se for um paradigma, aí você tem que gerar alguma coisa a partir da sua demonstração. Então, por exemplo, uma coisa que você pode pensar em termos de paradigma é uma visão de mundo. Então, você pode ter uma visão de mundo de um jeito e uma visão de mundo de outro jeito. Uma visão de mundo, por exemplo, que não tem o mal, é um paradigma. Uma visão de mundo que tem o mal é outro paradigma. Numa visão de mundo que tem o mal, tudo funciona completamente diferente. Vou dar um exemplo. Numa visão de mundo que não tem o mal, a Loren é má, eu não. Então, o meu comportamento com relação a Loren vai ser de preconceito, discriminação, rebaixamento, humilhação, difamação. Numa realidade onde o mal está incluso, inclusive eu incluo em mim mesmo o mal, eu sei que a Loren é má, mas eu sei que eu também sou. Então, dificilmente eu vou ter um preconceito com a Loren, porque o que eu vejo ela fazendo, eu sei que se eu não faço ainda, eu estou louco de vontade para fazer. Né? Então, o meu comportamento com relação a Loren vai mudar completamente.
O dia que eu descubro que o mal existe na realidade, principalmente na minha realidade, é o dia em que eu mudei de paradigma. E a partir daí, o dignime, que é o digma, né, é a percepção do mal. O para é toda a mudança da realidade de vida que eu vou ter a partir da minha percepção. Esse tipo de movimento é gerado pelas psiques aquarianas. E isso hoje em dia é muito bem visto. Por exemplo, se você vai ser um cientista, quanto mais forte for a sua energia aquariana, melhor para você. Porque mais descobertas você vai fazer. Se você fosse no Império Romano, por exemplo, você descobriria que lá o signo admirado era Áries, que é o signo da guerra, o signo dos generais, o signo dos líderes, o signo das pessoas que conseguem ter força e comandar uma situação para levá-la até um certo lugar. É o signo dos conquistadores. Hoje em dia, por exemplo, o signo de Escorpião é o signo mais detestado de todos. Não é o meu caso, é o meu signo predileto. Mas, para a sociedade, é o signo mais detestado. Por quê? Porque ele é o signo do escuro. Então, aquelas pessoas que se sentiram mal na hora que eu falei do mal, que é sintomático, são pessoas que vão ter problemas com a energia escorpiana. Porque a energia escorpiana sempre vai mostrar para você onde está escuro na sua personalidade. Ela sabe exatamente onde está o seu problema. Ela vai olhar para você e em 5 minutos ela fez um scanner da sua personalidade e ela viu exatamente onde você não domina, onde você não sabe, onde você não consegue, onde você tem vergonha, os seus traumas de infância, quem te feriu e qual foi a sua história de 5 anos atrás, e toda a merda que existe sobre o seu ser está disponível para as psiques escorpianas. E elas vão falar para você. Não, se ele for um bom escorpiano, ele vai guardar essa informação. E ele vai usar essa informação no momento preciso. Se ele for um escorpiano muito baixo, ele vai se vingar de você usando essa informação. De preferência publicamente. E se ele for um escorpiano que, por exemplo, tem um signo de aquário forte, ele vai tentar fazer isso sem que você entenda. Ele vai fazer uma piada expondo o seu podre e todo mundo vai rir e você vai ficar com cara de tacho. Então, esse tipo de energia é um tipo de energia que não é apreciado na sociedade hoje em dia. Então, quando alguém falar, eu sou escorpiano, todo mundo, nossa, sim, vamos tomar um café. E muda de assunto e a coisa fica por isso mesmo. Um pisciano, por exemplo, também não é muito bem visto, a não ser em sociedades mais espiritualizadas. Por exemplo, neste grupo aqui, é muito provável que o escorpiano seja bem visto. Aliás, o pisciano seja bem visto. Por quê? A não ser que tenha algum escorpiano com um plano maligno de detonar a palestra daqui a pouco, é provável que vocês estão interessados em assuntos espirituais. E os assuntos espirituais são justamente os assuntos do signo de peixes. E muitas vezes o pisciano enuncia aquilo que as pessoas não sabem que estão pensando. Ele consegue ter uma leitura das frequências mais sutis do seu ser, que você mesmo não acessa, e ele te dá uma espécie de verso do seu ser. E ele mesmo é um verso. Ele não está muito ocupado em ter uma personalidade marcante, com atitude, com X. Essas coisas que também são admiradas hoje em dia. Né? Você ser autêntico, você se colocar claramente, e você ter uma postura, e responder rapidamente quando você é perguntado, e você saber exatamente o que você é e o que você não é. O pisciano não está muito preocupado com isso. O pisciano está mais preocupado com outras possibilidades. Né? Com sensações que ele tem, com intuições que ele tem. E o pisciano geralmente age contra a lógica. Quando ele sabe o que é lógica. Né? Então, é um tipo de raciocínio muito diferente, extremamente diverso. E percebam o quanto esse tipo de raciocínio não é inicialmente valorizado. Porque esse tipo de raciocínio, assim como o tipo escorpiano de raciocínio,
é muito mais interessante dentro de um consultório de psicologia, por exemplo. Ou de interpretação de sonhos, ou até de astrologia. Por quê? Porque quando você vai nesses lugares, convenhamos, gente, a coisa já deu errado. Ninguém entra num consultório para fazer terapia porque queria ver um filme. Eu queria ver eu não sei se eu vou ver um filme hoje ou se eu faço uma sessão de terapia. Não sei se eu vou na piscina ou se eu vou na terapia. Ninguém faz isso. Se você marca uma sessão de terapia, você está com problemas. É lógico que o terapeuta pode ser carinhoso com você. Você chega lá na primeira sessão, demonstrando o quanto você está bem, e ele, por um tempo, vai concordar para não ficar muito feio para o seu lado. Né? Mas ele, em algum momento, ele vai encostar justamente naquele ponto que você está tentando não falar dele, mas está pagando aquela sessão para falar. Né? E esse comportamento é justamente o comportamento do signo de Escorpião. Talvez o signo de Peixes não tente fazer isso, simplesmente faça. Tem essa diferença entre os dois signos. Então percebam como que essas duas posturas são posturas que não são admiradas pelo grosso da sociedade, mas que elas passam a ter certas funções mais específicas. Então, consegui demonstrar meu ponto de vista de por que a moralidade atrapalha a interpretação do mapa astrológico? Ficou claro? Paralelamente, ficou claro como que a astrologia pode gerar uma expansão forte de consciência, porque você toma contato com outros tipos de valores energéticos?